Por que isso? E sempre existiu uma celeuma bastante grande no sentido de a gente considerar tudo que está no contexto do processo trabalhista como sendo indenizatório. Afinal de contas, ele não recebeu ao longo do trabalho, ao longo do contrato, foi lá, se sentiu lesado, reclamante, e pleiteou uma indenização. Só que não é bem assim. Desde que o mundo é mundo, isso continua sendo assim, na própria legislação previdenciária trabalhista, o que é remuneratório precisa ser tributado. E o indenizatório não. Mas o que é uma coisa, o que é outra? Vale pura e simplesmente uma sentença dizendo é indenizatório e ok? Peronomútil. Não é bem assim, tá? Porque o que acontece? Aí um pouco antes até do processo, né, do sistema informatizado lá da Justiça do Trabalho, a gente teve, em 2019, uma alteração do artigo 832 da CLT, que disse o seguinte, né? Que estabeleceu que os valores oriundos de condenação ou acordo trabalhista homologado não pode mais ser declarado apenas como indenizatório, quando envolverem questões de natureza remuneratória, como férias, 13º e horas extras. E a gente sabe muito bem que quando um profissional entra com um processo trabalhista, geralmente ele pede tudo o que ele tem direito e até o que ele não tem direito, sabe? Essa é a verdade, né? Então, às vezes, ele entra com um processo dizendo que tinha direito a uma pancada de coisa, dano moral, férias, 13º, hora extra que ele não recebeu, multa do fundo de garantia que ele recebeu a menor, enfim, e fala o seguinte, eu quero 1 milhão. Vocês vejam que pelos exemplos que eu citei, tem tanto indenização quanto remuneração no pedido inicial. Mas, de repente, você vai lá no meio do caminho e oferece um acordo de R$1.000. Você pediu 1 milhão, você fechou um acordo de R$1.000. Nesse acordo de R$1.000, a base é sempre o que foi pedido lá na frente. Então, é importante que no acordo, na homologação desse acordo, tenha dito o que esses R$1.000 têm de remuneratório e de indenizatório. O que foi reconhecido nesse acordo. Muito bem. Os valores de acordos trabalhistas só podem ser classificados totalmente como indenizatórios caso o pedido original se refira exclusivamente às verbas dessa natureza. O exemplo que eu citei não é, né? Tinha tanto remuneratório quanto indenizatório. Então, de novo, a sentença precisa ser muito clara para, né, o mesmo acordo, para evitar discussões ou minimizar as discussões. E aí o item mais polêmico de toda essa alteração no artigo 832 é o quê? A parcela referente à verba de natureza remuneratória não poderá ter como base de cálculo valores mensais menores que o salário mínimo ou do piso da categoria do trabalhador. Aqui é uma tremenda discussão, não vou entrar no mérito, há questões até de inconstitucionalidade disso, com a qual muitas vezes eu concordo, porque, pô, se eu ganhei R$1.000, se eu fiz um acordo de R$1.000, dos quais R$300 são horas extras, como é que um salário mínimo, que hoje está em 1.302, vai ser usado como base de cálculo, sendo que a verba remuneratória nesse contexto é 300? Ou mesmo que fosse os 1.000, é menos que o salário mínimo. Então é muito discutível aqui, de qualquer forma, está lá na CLT. Né? Então, combinando tudo isso, existe muita discussão e a gente não pode mais fugir da questão. O que é remuneratório? O que é indenizatório? Por quê? Temos o sistema para isso, que é obrigatório no contexto do cálculo trabalhista, e temos aqui o artigo 832 da CLT, combinado com as instituições normativas e com a lei previdenciária, que já dizia isso propriamente dito. Tudo bem, até agora eu não falei nada de E-Social. Mas falei o seguinte, olha, qual o cenário e de onde a gente tem boa parte dos subsídios para atender o E-Social, que daqui a pouco a gente vai falar.